Olá, querido irmão e querida irmã. É uma alegria imensa ter você aqui comigo neste momento tão especial. Quero te receber com muito carinho, porque sei que nada acontece por acaso. Se você está aqui agora, ouvindo ou lendo esta mensagem, é porque o Senhor, em sua infinita bondade e graça, permitiu que os nossos caminhos se cruzassem. E eu creio que Ele tem algo maravilhoso reservado para a sua vida hoje. Quantas vezes nós passamos o dia em meio a tantas preocupações, tantos compromissos, tantas batalhas, e quase não paramos para ouvir a voz de Deus. Por isso este instante é tão precioso. É o momento de parar, respirar fundo, abrir o coração e deixar que a palavra de Deus venha trazer luz, conforto e direção para os nossos passos. Eu quero que você se sinta acolhido, abraçado, parte de uma família, porque é isso que somos, irmãos e irmãs unidos pela fé no Senhor Jesus. Prepare o seu coração, porque hoje temos uma mensagem poderosa, uma palavra que pode renovar sua esperança, aquecer a sua fé e encher a sua alma de paz. Então, querido irmão, querida irmã, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e ao final compartilhar nos comentários aquilo que Deus falar ao seu coração através desta palavra. Isso nos ajuda a crescer juntos na fé e a levar a mensagem do Evangelho a muitas outras vidas. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor nos conduz a uma reflexão que fala de encontro, de transformação e de comunhão. Uma passagem que revela o coração de Cristo, sua missão de alcançar os que estavam à margem, os esquecidos, aqueles que eram olhados com desprezo pela sociedade, mas que tinham um valor incalculável diante de Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 29, que diz: "E ofereceu-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa." Aqui vemos uma cena extraordinária. Levi, também conhecido como Mateus, era um cobrador de impostos. Naquela época, os publicanos eram desprezados pelo povo judeu, considerados pecadores públicos, homens que se associavam ao Império Romano e muitas vezes cobravam além do que era devido. Eram vistos como traidores, indignos e impuros, e é exatamente sobre alguém assim que recai o olhar de Jesus. Quando Jesus passa e chama Levi, ele não olha para o passado de erros, não olha para a rejeição que ele sofria, não olha para os rótulos que a sociedade lhe havia imposto. Jesus olha para o coração. Levi se levanta, deixa tudo e segue a Cristo. E como expressão dessa transformação, oferece um grande banquete em sua casa, convidando não apenas Jesus, mas também outros publicanos e pessoas marginalizadas. Esse banquete simboliza mais do que uma refeição. Ele representa a alegria de um coração que foi tocado pelo amor de Deus. Ele mostra que, quando Jesus entra em nossas vidas, algo muda dentro de nós, e essa mudança transborda para fora, alcançando outras pessoas. Levi não guardou para si a bênção de ter encontrado o Mestre. Ele quis compartilhar, quis que outros também experimentassem essa presença. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, quantas vezes nós pensamos que não somos dignos de estar na presença de Deus? Quantas vezes carregamos o peso do passado, os erros cometidos, as falhas que ainda nos marcam? Mas a palavra de hoje nos lembra de que Jesus não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio para aqueles que se reconhecem necessitados de perdão, de graça, de misericórdia. O banquete na casa de Levi é um retrato do reino de Deus, um lugar de acolhimento, de perdão, de restauração. E cada vez que nos aproximamos do Senhor com o coração aberto, Ele também se assenta à mesa conosco. Ele não nos rejeita,
não nos condena, mas nos convida a experimentar a comunhão com Ele. Talvez hoje você esteja se sentindo distante, cansado, sobrecarregado ou até mesmo sem forças para orar. Talvez tenha pensado que Deus já não olha mais para você. Mas esta palavra é a prova de que Jesus nunca deixa de estender sua mão. Ele não se afasta por causa do seu passado. Pelo contrário, é justamente esse passado que ele deseja transformar em testemunho. Assim como Levi, você também pode abrir as portas da sua vida, do seu coração, da sua casa e convidar Jesus para entrar. E quando ele entra, tudo muda. Onde antes havia vazio, passa a existir plenitude. Onde havia culpa, vem o perdão. Onde havia solidão, vem a presença viva do Espírito Santo. Hoje, a palavra do dia, mensagem e oração da noite nos mostra que o verdadeiro sentido da fé não está apenas em ouvir Jesus, mas em acolhê-lo, segui-lo e repartir essa experiência com os outros. Assim como Levi preparou um banquete, nós também podemos preparar a nossa vida como um altar para que Cristo seja glorificado. Portanto, querido irmão, querida irmã, abra o seu coração nesta noite. Permita que essa palavra te toque de maneira profunda, porque o mesmo Jesus que chamou Levi, que se assentou à mesa com publicanos e pecadores, é o mesmo que hoje bate à porta do seu coração, esperando apenas que você o convide para entrar. Amado irmão, amada irmã, a palavra do dia, mensagem e oração da noite nos leva agora a mergulhar com mais profundidade na passagem de Lucas, capítulo 5, versículo 29, onde lemos: E ofereceu-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Este versículo, à primeira vista simples, carrega um oceano de significado espiritual. Não é apenas uma refeição compartilhada, é um marco de transformação. Levi, antes rejeitado pela sociedade, encontra em Jesus a oportunidade de um recomeço. E esse encontro o leva a uma atitude pública de fé: abrir sua casa, preparar um banquete e reunir pessoas para estarem diante do Mestre. Quando olhamos para esta cena, podemos compreender que o Evangelho não é exclusividade dos que se consideram perfeitos. O Evangelho é convite para os cansados, os oprimidos, os pecadores. Jesus mesmo declarou em Lucas, capítulo 5, versículo 31, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão enfermos. Isso significa que, assim como Levi, cada um de nós é chamado a reconhecer sua necessidade de cura espiritual. É interessante perceber que Levi não apenas seguiu a Jesus em silêncio, mas celebrou sua decisão. Ele não teve vergonha de expor sua fé, mesmo em meio a pessoas que a sociedade considerava indignas. Ele abriu as portas de sua casa. Isso nos lembra de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O banquete de Levi é uma imagem viva dessa promessa. Quando abrimos nosso coração, Jesus entra e faz morada. Mas há algo ainda mais profundo. Levi não chamou apenas os aceitáveis. Ele reuniu publicanos e pecadores. Isso nos mostra que o Evangelho é inclusivo. Cristo não faz acepção de pessoas. Ele não se assenta à mesa apenas com os santos, mas busca os que precisam de perdão. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo afirma: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele não espera que estejamos perfeitos para nos aproximarmos. Ele nos ama exatamente como somos e nos transforma com sua graça. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes nós nos sentimos como esses publicanos, carregados de culpa, marcados por rótulos, excluídos em certas áreas da vida?
Muitas vezes pensamos, eu não sou bom o suficiente para estar na presença de Deus. Mas esta passagem é um lembrete poderoso. Jesus está disposto a sentar-se conosco, mesmo em meio às nossas imperfeições. Ele deseja nos resgatar, nos restaurar, nos dar nova identidade. Podemos aplicar isso em nossa vida prática. Quando Jesus entra em nossa casa, não é apenas um ambiente físico que ele transforma. Ele transforma os relacionamentos, a maneira como tratamos os outros, a forma como enxergamos a nós mesmos. O lar, que antes poderia ser lugar de frieza ou distanciamento, torna-se um ambiente de amor, comunhão e paz. Outro ponto importante é que o banquete simboliza generosidade. Levi não guardou Jesus só para si. Ele compartilhou a bênção. Isso nos ensina que quando recebemos a salvação, ela não deve ser algo apenas particular, mas deve transbordar em testemunho. Assim como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Muitas vezes, a nossa vida é o banquete que as pessoas à nossa volta precisam presenciar. A forma como vivemos, a maneira como perdoamos, como amamos, como estendemos a mão ao necessitado, tudo isso pode ser testemunho vivo do que Cristo já fez em nós. E não podemos esquecer que sempre haverá aqueles que criticam, assim como os fariseus criticaram Jesus por comer com pecadores. Eles diziam, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Lucas capítulo 5, versículo 30. Mas Jesus respondeu com clareza. Ele não veio para os que se acham justos, mas para os que reconhecem sua necessidade. Assim, querido irmão e querida irmã, nunca se deixe abalar pelas críticas ou julgamentos humanos. O mais importante não é o que dizem ao seu respeito, mas sim o que Deus fala sobre você. E a palavra declara que você é amado, escolhido, resgatado e precioso aos olhos do Senhor. Portanto, assim como Levi, abra sua vida para Cristo. Permita que Ele se assente à mesa com você. E mais ainda, convide outros a participarem desse banquete espiritual. Compartilhe a mensagem, testemunhe da transformação, seja luz em meio às trevas, porque o Evangelho não é para ser guardado, mas para ser repartido. E lembre-se, quando Jesus está presente, não importa quem você foi, mas sim quem você pode se tornar pela graça dele. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, depois de caminharmos juntos pelo acolhimento, pela introdução da mensagem e pela explicação da passagem, agora quero que você respire fundo e deixe o Espírito Santo ministrar ainda mais ao seu coração. A palavra do dia, mensagem e oração da noite nos conduz a um momento de reflexão profunda, onde o amor de Deus é derramado em nossas vidas como uma fonte inesgotável. O banquete que Levi ofereceu a Jesus não foi apenas uma refeição, mas um símbolo do que significa abrir o coração para o Mestre. Ele nos mostra que a verdadeira vida começa quando deixamos Cristo entrar em nossas casas, em nossos relacionamentos, em nossos sonhos e até nas nossas feridas mais profundas. É neste lugar de intimidade que a transformação acontece. Quantas vezes nós buscamos preencher o vazio com tantas coisas passageiras? Tentamos encontrar sentido em conquistas, bens materiais, amizades superficiais e ainda assim continuamos sentindo que falta algo. Isso acontece porque apenas a presença de Deus pode preencher o vazio da alma. Como está escrito em Salmos, capítulo 16, versículo 11. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Perceba, meu irmão e minha irmã, na presença de Deus não há escassez de alegria, mas sim abundância. É como um banquete espiritual preparado especialmente para aqueles que o amam.
E esse banquete não é temporário, ele é eterno, porque vem da fonte inesgotável que é o Senhor. Quando Jesus se senta conosco à mesa, ele nos traz perdão, e o perdão é libertador. Quantas pessoas carregam mágoas, ressentimentos, culpas do passado que aprisionam suas vidas? Talvez você mesmo esteja lutando contra algo assim, mas a boa notícia é que em Cristo há libertação. Ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é apenas espiritual, mas também emocional. É a paz que excede todo entendimento, como declara Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é como um bálsamo que cura as feridas mais profundas e nos dá coragem para enfrentar os desafios de cada dia. Querido irmão, querida irmã, saiba que as promessas de Deus são fiéis. Ele mesmo afirma em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa palavra é um lembrete de que, mesmo quando não entendemos os caminhos da vida, Deus continua no controle, guiando-nos para um futuro de esperança. Talvez hoje você esteja passando por um deserto. Talvez enfrente dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares ou até mesmo uma luta interior silenciosa. Mas lembre-se, o mesmo Deus que estava na casa de Levi é o mesmo que deseja estar na sua casa, trazendo alívio e esperança. Como diz Isaías capítulo 41, versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a promessa que precisamos segurar firme. Não é a força humana que nos mantém de pé, mas o braço poderoso do Senhor. Quando tudo parece ruir, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, como está escrito em Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Assim como Levi, que se levantou da coletoria e deixou tudo para seguir Jesus, nós também precisamos dar passos de fé. Talvez não seja fácil, talvez custe abrir mão de certas coisas que nos prendem, mas a recompensa é infinitamente maior, porque caminhar com Cristo é experimentar vida em abundância. E essa vida em abundância não se limita ao aqui e agora. Ela se estende à eternidade. Jesus nos convida para um banquete eterno, as bodas do Cordeiro, onde todos os salvos estarão reunidos em glória. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, querido irmão, querida irmã, não desanime. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que os ventos soprem contrários, saiba que Jesus continua chamando o seu nome. Ele deseja se assentar à mesa com você, transformar sua dor em testemunho, sua lágrima em alegria, seu deserto em jardim. Hoje o convite é claro. Abra o coração, entregue a vida e permita que Ele seja o centro de tudo. Porque quando Jesus está no centro, o impossível acontece. Milagres se manifestam e a esperança floresce mesmo em meio às tempestades. E antes de encerrarmos, quero reforçar: você não está sozinho. Você faz parte de uma família espiritual. Estamos unidos pela fé em Cristo. E esta mensagem não termina aqui. Ela continua quando você compartilha o que recebeu, quando testemunha do amor de Deus, quando decide viver cada dia na presença do Senhor. Que você saia daqui hoje renovado, fortalecido e cheio da certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento de comunhão em Tua presença.
Obrigado, Senhor, pela palavra do dia, pela mensagem e pela oração da noite que encheram os nossos corações de esperança e fé. Obrigado porque, assim como chamaste Levi, também nos chamas hoje para caminhar contigo. Pai amado, entregamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida. Pedimos que o Senhor entre em nossa casa, sente-se à mesa conosco e transforme tudo o que precisa ser transformado. Que o perdão alcance o nosso coração, libertando-nos das culpas e feridas do passado. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos pensamentos e nos dê descanso mesmo em meio às tribulações. Senhor, fortalece os que estão cansados, anima os que estão desanimados, consola os que choram e sustenta aqueles que se sentem sozinhos. Que cada irmão e cada irmã que participou desta mensagem hoje sinta a Tua presença real, sinta o Teu toque de amor, sinta a certeza de que o Senhor nunca os abandona. Assim como Levi abriu as portas de sua casa, nós abrimos as portas do nosso coração. Vem, Senhor, faz morada em nós. Ajuda-nos a sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho, compartilhando com outros aquilo que já recebemos de Ti. Que a nossa vida seja como um banquete espiritual, onde todos que se aproximarem possam sentir o Teu amor. Te pedimos, Senhor, que as Tuas promessas se cumpram em nós, que possamos viver a abundância da Tua graça e a alegria da Tua salvação. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar sobre aquilo que Deus ministrou em sua vida. Isso ajuda a palavra a alcançar ainda mais pessoas e fortalece esta comunidade de fé.